Feliz sábado. Tá tudo bem ou tá tudo ótimo? Hoje é o dia do Ministério dos Homens. Nós iríamos fazer uma programação do dia todo, até o pôr do sol. Mas aí o nosso líder adoeceu, teve uma intercorrência. Mas em tudo dá graça, tudo coopera para o bem. E nós louvamos a Deus por essa intercorrência que ele teve, porque foi antes de um problema maior. Deus preparou tudo. A Aninha estava me contando tudo que eles passaram e eu vi a mão de Deus guiando todo o processo. Então nós vamos remarcar o programa dos homens e certamente o Jamaci vai contar esse testemunho de como Deus tratou essa enfermidade, como Deus resolveu tudo isso. Eu creio que a gente vai ver um homem que tomou algumas decisões agora de se cuidar mais. O novembro azul não é somente câncer de próstata, mas é uma necessidade que o homem tem de procurar uma assistência médica e ele não faz. A gente não gosta de médico. As mulheres vivem no médico. A gente não vai. A gente diz sempre que está tudo bem, dá para passar, eu aguento. Então, e muitos homens ficam calados, mesmo com alguns sintomas, eles não querem preocupar a família. Nós tivemos essa criação de sempre estarmos dispostos a cuidar da família, de sempre estarmos bem. Então muitas vezes a gente fica calado, e isso é um perigo. Então você que é mulher, você que é filha, você que é irmã, você que tem um homem na tua família, pergunta de vez em quando a ele, está tudo bem? Analisa, porque senão ele não vai dizer. Então seja essa mão ajudadora. E você, homem, bora se cuidar, viu? Porque aqui eu vi essa semana na internet um pensamento que diz assim: você é necessário, sua presença é abrigo, sua fé é direção, sua vida é exemplo. A família não precisa de um herói perfeito, precisa de um homem presente. Cuidar da saúde é um ato de amor por Deus e por quem te ama. Então você precisa se cuidar se você ama a sua família. Então fica esse alerta para vocês. Jamaci me pediu para fazer uma mesma mensagem que eu já fiz para o Ministério dos Homens. Quando a gente está só os homens, aí eu vou de voadora, né? Jamaci já sabe que eu vou de voadora em cima dos homens. E aí eu posso falar tudo, porque só tem homens ali. Agora um público assim misturado. Eu vou ficar um pouco acanhado, mas nós vamos fazer essa mesma mensagem que o Jamaci me pediu. Como vocês viram já no convite para o dia de hoje, nós vamos falar do drama do Adão. Não é de Adão, é do Adão, porque todos nós hoje somos adões ou adãos modernos. Então, essa mensagem não vai ser somente dirigida aos homens, mas as mulheres vão perceber que elas vão sair daqui aliviadas hoje. Elas vão tirar uma certa culpa que elas têm no coração delas. Então vai ser bom para você assistir também essa mensagem, tá bom, mulher? E você que está em casa, não tira o olho dessa mensagem, que ela é muito importante para todos nós. Antes de abrirmos a Bíblia e antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Do jeito que você está, fecha teus olhos. Deus querido, obrigado porque antes de abrirmos os olhos, antes de colocar o pé no chão, todas as tuas misericórdias foram renovadas. O teu Espírito Santo nos trouxe esse lugar. Espírito Santo, conforme eu combinei contigo hoje de madrugada, eu seguro o microfone e você fala. Eu confio no Senhor.
E eu tenho certeza que essas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, elas vão ver que foi o Espírito que falou. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Quando a gente fala do drama do Adão, a gente percebe que o homem ele tem perdido a força do seu papel. E a gente tem que dar uma analisada. Onde foi que a gente se perdeu? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com essa macharada? Que agora não toma uma posição, não segue o plano original de Deus. E a gente vê uma sociedade que está passando um drama por conta do homem que não está assumindo o seu papel. E a gente precisa rever isso. Precisamos, para entender o que está acontecendo hoje, precisamos voltar os olhos para o passado. O trabalho da psicologia muitas vezes começa dessa forma, analisando a nossa infância para entendermos o que somos hoje. Da mesma forma, a nossa vida espiritual... Obrigado, querida. Da mesma forma, a nossa vida espiritual, a gente tem que dar uma olhada no passado para que a gente entenda o que nos levou a termos a vida que nós temos hoje. O que será que levou Adão a comer do fruto com Eva? O que é que vocês acham? Quem arrisca aí uma resposta? Medo? Cobiça? Amor? Afastamento de Deus? Por que será que Adão não disse, não, eu não vou comer? Por que Adão não saiu correndo como José, hein? Que deixou aquela mulher e saiu correndo. As pernas de Adão eram muito mais fortes, não era não? Eu tinha dado uma carreira, mulher, tu fizesse isso, irmã telada. O que é que você... olha, Betinha já está me desmentindo aqui, que eu não ia ter essa coragem, Betinha. Será que foi amor mesmo? Sempre quando a gente lê, a gente tem a tendência de pensar, primeira coisa, que foi amor. Né? Quando ele viu que ela ia morrer, geralmente a gente pensa dessa forma. Mas a gente precisa ler a Bíblia mais mastigadinha, sabe? Eu demoro muito os anos bíblicos. A gente está chegando ao final do ano, eu estou ainda em Isaías, que eu gosto de ler, reler, eu fico meditando em cada capítulo. Quem me segue nas redes sociais sabe que todos os dias eu posto uma mensagem de um versinho bíblico, eu fico mastigando o dia todo em aquele versículo. Porque eu tenho medo de ano bíblico que hoje são 4 capítulos. Aí a gente, meu Deus do céu, você não entende nada. Mas no final do ano leu a Bíblia toda. Então tem que tomar muito cuidado. Se tem 4 capítulos, distribui durante o dia, para não ficar tão pesado, para você meditar naquela história. Então de cara, quando a gente lê essa história, a gente pensa que foi por amor, né? Mas quando a gente lê também, a gente pensa, Adão amava mais Eva do que a Deus. Para deixar Deus escolher Eva, será que foi por isso? Lá no livro Patriarcas e Profetas, na página 27, diz que antes de Adão comer, houve uma expressão de tristeza que sobreveio ao rosto de Adão. Ele mostrou-se atônito e alarmado. Teve uma terrível luta íntima na sua cabeça. Houve um grande conflito dentro dele. Ele lamentava que houvesse permitido desviar-se de Eva e deixá-la sair do seu lado. Então, antes dele comer, ele começou a pensar: e agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Como ou não como? Porque esse conflito passava-se na cabeça de Adão. Você já prestou atenção no que aconteceu lá em Gênesis 3? Vamos abrir a Bíblia?
Gênesis 3, a partir do versículo 6. Quando eu digo a vocês para ler com bastante atenção, você vai prestar atenção em algumas palavrinhas que talvez você não tenha notado. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem à mulher, disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então disse, e a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Já lemos essa história diversas vezes. Mas talvez você não tenha percebido que quando Deus desce ao jardim, Ele chama o casal. Ele diz: Adão, Eva, cadê vocês? Ele diz assim? Não. Ele desce ao jardim e ele chama quem? Adão. Ele queria conversar com quem? Com Adão. Ele precisava resolver uma coisa com quem? Com Adão. Por isso que ele chama Adão. Até hoje, Deus continua perguntando ao homem: onde é que você está? Por que você está se escondendo? Eu fui pregar uns dias desses numa igreja, e já estava quase na hora de eu subir para pregar. A minha filha Isabelle disse assim a mim: pai, você observou uma coisa? Eu disse: o que foi? Até agora só foi mulher lá na frente. Essa igreja não tem homem? Aí eu disse: eu não tinha prestado atenção, filha, e eu vou olhar. Quando eu subi na plataforma, eu contei, tinha 12 homens, a igreja estava lotada, e tinha 12 homens. Eu disse: pelo menos os discípulos estão aqui. Mas tinha 12 homens, e eles nenhum foram lá na frente, e não era programa da mulher. E ela observou isso, e eu fiquei imaginando nessa meditação: onde estão os homens? Cadê os homens? O que é que aconteceu com os homens? Deus tinha preferência por Adão?
Hã? Deus tinha preferência por Adão? Por que essa insegurança, gente? Não. Deus é machista? Não, a gente vê isso na Bíblia o tempo todo, como ele exaltou as mulheres. Não é nada disso. Mas ele tinha feito um acordo com Adão. Ele não tinha feito um acordo com Eva. Por quê, ó? Por que Deus chama Adão? Por que Deus amaldiçoa a terra em função de Adão? Porque Deus tinha feito um acordo com Adão. Então Deus chega para conversar com Adão e diz assim: o que é que aconteceu? Ele disse: é porque eu estava nu. Você comeu do fruto que eu te ordenei que não comesse? Ele disse: a mulher que tu me deste, ela me deu. Aí ele vai para a mulher e pergunta à mulher: o que você fez? Aí a mulher disse: a serpente que me enganou. Ele vai para a serpente diz o quê? Nada, porque o diabo diante de Deus tem que ficar calado. Aquela serpente que falou tanto na árvore, agora ficou muda diante do Deus Todo-Poderoso. Porque esse é o lugar do diabo. E aí Deus começa a amaldiçoar a serpente, ele amaldiçoa a mulher com dores de parto, e que agora ela será governada por seu marido. Mas quando ele chega diante de Adão, acontece algo bem diferente. Ele, em vez de amaldiçoar Adão, no versículo 9 diz, ele chamou... Cadê? (17) E a Adão ele disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Então a terra está vivendo em maldição por causa de quem? Fala bem forte, mulher. Hoje é dia de virar o jogo. A terra foi amaldiçoada por causa de Adão, do homem. Quantas e quantas vezes você disse assim: quando eu chegar no céu eu pego Eva? Não foi? Quantas e quantas vezes disse assim: eu vou me acertar com Eva quando eu chegar lá? Hein? Eu vi na internet uma mulher mostrando, acho que era varize. Será que é varize o nome? É um negócio que ela tinha na perna. E ela disse assim: tá vendo isso aqui? É Eva. Por causa de Eva. Se não fosse Eva, eu estava com minhas pernas lisas. Eu disse, nem sabia disso, mas... porque ela acreditava que por causa do pecado de Eva, que a gente estava vivendo essa bagunça. Então a gente tem que entender por que Deus amaldiçoou a terra em função de Adão. Aí a gente vem para uma definição. Existe uma coisa chamada função, existe uma coisa chamada responsabilidade. Então, função é algo que é inerente do cargo. Você foi criado para fazer aquilo, ou para ser aquilo, entendeu? Isso é a sua função. E responsabilidade pode não ser a sua função, mas você pode assumir esta função por um período de tempo, para você desempenhar aquela função, mas sabendo que essa não é a sua função. Você está exercendo uma responsabilidade. Às vezes eu e Val, a gente deixa as meninas em casa. Então não dá para a gente resolver, não dá tempo da gente voltar, e elas sabem que tem comida na geladeira, então elas vão lá e elas tentam esquentar e se virar para comer, porque só a gente vai chegar tarde e não vai dar. Isso é função delas? Não, mas a gente passou essa responsabilidade para elas por algum motivo, que a gente se atrasou, não deu tempo. Outro exemplo que eu posso dar, assim, um chefe seu, ele tem uma função, mas ele está tão sobrecarregado que ele te dá responsabilidades, assim, faz isso para mim. Aí você tem a responsabilidade de fazer o que era a função do chefe, só que ele está muito ocupado e ele não consegue fazer aquilo ali. Então, você faz para ele,
por um tempo, mas aquilo ali não é tua função. Depois você volta para a tua função normal. Então, quando Deus criou Adão, Ele deu esta função a ele, de cuidar da sua esposa, de proteger ela espiritualmente e de cuidar do jardim. Então, Deus deu a ele essa função. Agora, se ele passou essa responsabilidade para ela, aí é outra coisa, mas a função era dele. Olha só, vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis 2, só voltar uma página. Para a gente entender essa questão de função e responsabilidade, a gente precisa voltar aqui no capítulo 2, 7 e 9. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, ou ser um ser vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda árvore agradável à vista e boa para alimento. Agora presta atenção, ó. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus criou primeiro o homem, e depois Ele criou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está entendido aí? Então Ele cria primeiro o homem, depois Ele cria a árvore, tá? Continuando a leitura, no 15 ao 17, ó. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore de jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus agora pega o homem e o coloca no jardim e faz um combinado com ele. Ele não pode comer da árvore da vida, nem a árvore do conhecimento. Isso deve ter passado dias, anos, a gente não sabe quanto tempo passou isso. Agora, onde é que Eva estava quando Deus deu essa ordem? Cadê Eva, gente? Hã? Estava só na mente de Deus. Não existia Eva ainda. Então como é que a gente vai culpar uma pessoa que nem estava na história, gente? Ela não estava quando ele deu essa ordem. Ela nem existia. Vamos agora para 18, 22. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-emos uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem tornou-se, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Então, para quem Deus disse que não era para comer do fruto? Para Adão, porque Eva não estava nesse momento lá. Então ele fez um combinado com Adão, uma aliança com Adão, um acordo com Adão. Então é função de Adão cuidar do jardim, cuidar da sua esposa, cuidar da sua família, cuidar de tudo. Era essa a função dele, proteger, né?
cuidar da sua vida espiritual não era uma responsabilidade, era uma função. A gente sempre tem que fazer essa diferenciação, porque vocês vão perceber que hoje as mulheres estão fazendo essa responsabilidade, mas não é função dela. Mas ela assumiu essa responsabilidade na ausência de um Adão. Se você entender qual é o papel do homem nos planos de Deus. Então, agora eu vou voltar de novo à história. O que passou na cabeça de Adão ao ver que Eva comeu do fruto? Opa! Isso é Isabel, né? Vocês gritam assim, é Isabel. Ficou chateado? Adão pensou assim: falhei com meu Deus. Falhei com meu Deus. Não cumpri a minha missão. Eu não poderia ter deixado Eva sozinha. Falhei com meu Deus. Por isso que Ellen White, vendo a cena, ela diz que ele ficou num dilema na sua cabeça, um dilema terrível. Aí, depois de tudo isso, a gente entende que Adão não cumpriu a sua função, e aí nós chegamos ao Adão moderno, que somos nós. E aí eu pergunto: onde está você, hein, homem? Onde é que está você nessa situação? Por que o homem de hoje não quer assumir a função espiritual? Eu trabalho com o Ministério de Oração há 26 anos. Eu tenho 9 grupos de oração no WhatsApp que eu tomo de conta. Eu tenho o meu canal no YouTube, que todos os dias eu posto uma mensagem. E 80% de todo esse público é mulher. E 20% é homem. Aí por isso que eu fico perguntando: cadê os homens? Então, da mesma forma, hoje Deus pergunta: Adão, onde é que você está? O que é que vocês estão fazendo? O que é que está acontecendo, hein? Os filhos de Adão hoje continuam sem assumir a função espiritual que Deus criou ele. E eles deram essa responsabilidade para quem? Para a mulher. E por isso que a gente vê mais mulheres nos grupos de oração, nas quartas-feiras, buscando mais mulheres do que homens. Então a função espiritual que Deus nos criou, a gente terceirizou. E passamos para as mulheres. Cadê os sacerdotes do lar? Cadê os homens que vão fazer com que essas mulheres sejam protegidas espiritualmente? Hein? A gente vive numa sociedade que foi tirando o papel do homem. E muitas vezes a gente vê casas que são governadas por mulheres. Esse não é um discurso machista, por favor. É questão de função e responsabilidade. A mulher já tem coisa demais para ela. E os homens ainda ficam acrescentando mais, porque eles não querem assumir o seu papel espiritual. Então eles ficam esperando que a mulher chame para orar, ficam esperando que a mulher comece o culto, esperando que a mulher reúna as crianças para fazer o culto, fica esperando pelas mulheres, o sacerdote do lar fica esperando pelas mulheres. A mulher que diz assim: vamos para a igreja hoje, parte da mulher. A mulher que diz assim: tu devia aceitar esse cargo. A mulher que está comandando tudo, mas não é função dela. É uma responsabilidade que ela assumiu porque o homem se ausentou. E isso gera um risco na sociedade, porque toda vez que um homem falha, a sociedade paga o preço. Porque a terra foi amaldiçoada por causa do homem. Então todas as vezes que o homem se ausentar, ele prejudica a casa dele,
ele prejudica a igreja e ele prejudica a sociedade, porque ele não está assumindo o papel que Deus desempenhou para ele. E existem vários fatores para isso, né? Hoje o homem atual ele tem uma mente modificada. A gente já viveu muitas revoluções. O diabo trabalha nisso constantemente. Desde iluminismo, ismo, Revolução Francesa, tudo isso tinha por trás um inimigo desenhando um cenário para que o homem saísse de cena e que a mulher assumisse todas as responsabilidades. É uma ótima as mulheres terem suas profissões, terem seu trabalho, ganharem o seu dinheirinho, mas elas não fazem isso por, como é gostoso trabalhar. E se eu achar uma mulher aqui que gosta de trabalhar, eu dou uma surra, viu? Mas vocês vão pelo dinheiro, para vocês terem o dinheirinho de vocês, para vocês terem a independência de vocês, para vocês terem a liberdade de vocês, não é? Então as mulheres acabam assumindo funções do homem. Aí diz assim, tem uma mulher pedreira, pense numa coisa linda, tá vendo? Nada impossível. Não é feito para você isso ali, o seu corpo não foi feito para aquele peso todo. Se vai se iguala no salário, nas coisas boas, no lado bom. Na liberdade, em ter direitos, mas em trabalhar feito um jumento. Pensa numa vantagem. Aí as mulheres quiseram ter o mesmo direito dos homens, e hoje as mulheres bebem mais do que os homens. E nem piscam os olhos. Os homens ainda saem se arrastando e elas duram feito. Aí foram fumar igual os homens. Então elas pegaram o direito totalmente errado, porque elas queriam ficar iguais aos homens. Principalmente aqui na Paraíba, que as mulheres são conhecidas como mulher macho, sim senhor. Aí que são mulheres, porque na história os homens foram-se embora para o sul ganhar dinheiro, e as mulheres que sustentaram a casa, que cuidaram dos filhos, muitas foram para a guerra também. Elas que plantavam, que colhiam, enquanto o homem estava ganhando dinheiro lá. Então aqui, a cultura da gente, já tem uma mulher braba. Tem ou não tem? Tem uns homens aqui que é tudo brabo, mas quando chega em casa, a mulher bate o pé, eles correm. Como a mulher ela é muito emoção, se você deixar ela governar uma coisa, ela vai governar com toda a intensidade dela. Porque ela age por emoção. Né? Então, cada macaco no seu galho. Então, Deus criou o homem para essa função de cuidar da esposa. Ele estava dando a ele um auxiliador, olha que bênção. Então hoje as mulheres estão sobrecarregadas porque os homens se ausentaram. Então elas que decidem tudo. E elas ainda fazem com que a gente pense que a gente que decidiu. É uma coisa bem doida. A gente diz assim, eu acho que vou pintar esse apartamento de branco. Ela queria rosa. Vai botar rosa no meu apartamento, né? Mas não vai ficar bonito de branco? Ela disse, vai, agora só que suja muito, né? Tu vai limpar? Aí você é mesmo, né? A menina bota o pé ali, fica sujo. Eu acho que se fosse um rosa, tava bom. O que é que tu acha? Eu disse, vamos pintar de rosa. Eu juro que fui eu que decidi. Não parece que fui eu? Olha, elas são muito malas. Então, na verdade, foi elas que decidiram tudo. E a gente nada. Então nós somos homens que não foram ensinados para fazer isso. Vocês foram ensinados para fazer isso? As mães, me perdoem, mas muitas vezes vocês se preocupam somente se os filhos estão na igreja. Meu filho está na igreja, eu estou tranquilo. Mas ele está na presença do Senhor? Ele é espiritual? Você está preparando um homem espiritual para se encontrar com uma mulher e fazer um lar conforme Deus desejou? Muitas vezes porque você vê seu filho da igreja, aí você diz, estou tranquila. Então, nós não criamos os filhos para isso. Os homens não sabem desse papel. Eles não têm modelo pai e mãe. Tem menina que diz assim, quando eu crescer eu quero ser um homem como a minha mãe. Porque é a mãe que manda em tudo, a mãe que bota o pai no cantinho lá.
Então, muitas vezes, aquela menina fica, quando eu crescer, eu também quero ser isso também. Então, os papéis não estão definidos, entende? Porque o Adão se ausentou. A culpa é do Adão que se ausenta. A mulher, ela faz o papel dela muito bem feito e ela ainda faz o do homem. Então, não precisa se preocupar com a mulher, que ela sempre vai fazer o papel dela bem feito. O que me preocupa é o homem se ausentar e deixar tudo na mão dela. Então, a criança, ela não vê a figura do pai e da mãe. Então, ela não tem um exemplo, ela não tem um modelo. Como é que esse menino vai ser um menino espiritual se ele nunca vê os pais lendo a Bíblia? Se não tem culto na casa deles? Não tem como ele ter um referencial espiritual para que eles cresçam um homem espiritual. Quarto, ele está distraído com coisas. Isso aí, se tem uma coisa chamada distração, olha. Isso aqui rouba o tempo da gente. A gente vive distraído o tempo todo. A gente, homem, trabalha, traz o alimento, providencia tudo, faz com que eles tenham um bom estudo. A gente trabalha para que eles tenham tudo direitinho, os nossos filhos. Aí eles se formam, a gente bate palma e a gente diz, consegui. Conseguiu o quê? O menino se formar, não foi? Mas ele se tornou um homem, segundo o coração de Deus. Então a gente está distraído com informação, em vez de pensar também na espiritualidade. Eles não sabem dessa função. Muitos homens aqui, vocês sabiam que essa é a função de vocês? Vocês sabiam que na casa de vocês têm essa função espiritual? Vocês sabiam que vocês eram sacerdote do lar? Vocês sabiam que eram vocês que deveriam dizer assim, hoje nós temos culto, hoje nós vamos orar? Vocês sabiam disso? Eu vejo umas coitadas sofridas, que eu digo, meu Deus do céu, arrastando 3 crianças aí, umas pulam, e as pobrezinhas tão cansadas. Então, quais são os resultados? Hoje na sociedade, porque o Adão se ausentou. Homens que não querem sair de casa. Nos Estados Unidos, os pais estão expulsando os filhos. Querem não. Não querem compromisso sério. Tem homens com 40 anos que nem namoraram ainda. Estão no videogame. Casamentos frágeis e ilusórios, porque o homem é uma pedra fundamental no lar. Para manter um lar. Porque o homem, ele é razão. A mulher, ela vem com a emoção e nos complementa de forma fantástica. Mas a gente não pode deixar também a emoção tomar de conta da casa. Senão vai ser um estresse, vai ser uma gritaria. Na TPM, Jesus. Então tudo tem equilíbrio e o homem puxa a mulher. Calma, filha. Epa, você está estressada hoje. Calma. É assim, assim, assim. E também quando o homem se torna duro demais, a esposa vem lá e diz assim, você falou muito grosseiro. O menino não gostou, a menina está chorando lá no quarto. Então existe um equilíbrio. Crises existenciais, feminismo, machismo, gêneros e outros. Isso aí não precisa nem explicar, vocês já sabem. Falta de interesse espiritual do masculino, porque ele não assume a sua função. E por isso que nós estamos vivendo na sociedade que está. A igreja adventista não é a favor nem do machismo, nem do feminismo. E muitas vezes o feminismo ele se sobressai por conta da ausência do homem. A culpa é do homem também nisso. Porque ele não se posicionou, ele não assumiu o seu cargo. Ele não assumiu aquilo que Deus o chamou para isso. Aí as mulheres, como são muito inteligentes, elas assumem tudo. Então todas as vezes que o Adão se esconde do mundo, o mundo entra em colapso. Em alguma área importante. Eu estou correndo porque eu já estourei tudo quanto era tempo. Então tinha coisas que eu precisava falar, mas a gente fica para um outro momento. Mas eu gostaria de dizer que vai haver esse reencontro. A palavra de Deus e os livros de profecia, eles dizem que o Adão será restaurado. Eu acho interessante porque ele não diz a Eva vai ser restaurada, mas ele fala que o Adão vai ser restaurado. Lá no Grande Conflito, você recebeu esse livro, O Grande Conflito.
no capítulo 40, fala sobre esse reencontro. E eu imagino, sabe, eu tenho uma imaginação fértil, e eu imagino o dia em que os dois Adãos vão se encontrar. Lá no Grande Conflito, no capítulo 40, diz assim: ao serem resgatados, recebidos na cidade de Deus, ecoa nos ares um exultante clamor de adoração. Sabe de quem? Os dois Adões estão prestes a se encontrar. Olha que cena linda. O Filho de Deus se acha em pé, com o braço estendido para receber o Pai da nossa raça. O ser que ele criou, que pecou contra o seu Criador e por cujo pecado os sinais da crucifixão aparecem no corpo do Salvador. Quando Jesus abre aquelas mãos para receber Adão, suas mãos estão perfuradas, estão marcadas pelo amor. Ao divisar Adão os sinais cruéis dos cravos, ele não cai ao peito do seu Senhor, mas lança-se em humilhação aos seus pés, exclamando: digno, digno é o cordeiro que foi morto. Com ternura o Salvador o levanta, convida-o a contemplar de novo o lar edêmico do qual havia tanto fora exilado. Depois de sua expulsão do Éden, a vida de Adão na terra foi cheia de tristezas. Cada folha a murchar, cada vítima do sacrifício, cada mácula na pureza do homem era uma nova lembrança de seu pecado. Terrível foi a aflição do remorso ao contemplar a iniquidade que abundava em resposta às suas advertências. Deparar com a exprobação que lhe faziam por causa do pecado. Com paciente humildade, suportou durante quase 1000 anos a pena da transgressão. Sinceramente, se arrependeu de seu pecado. Adão se arrependeu, confiando nos méritos do Salvador prometido, e morreu na esperança de uma ressurreição. O Filho de Deus redimiu a falta e a queda do homem, e agora, pela obra da expiação, Adão é reintegrado em seu primeiro domínio. Em arrebatamento de alegria, contempla a árvore que já foram o seu deleite, as árvores, as mesmas árvores cujo fruto ele próprio colheira nos dias de sua inocência e alegria. Vê as videiras que sua própria mão tratara, as mesmas flores com tanto prazer cuidara. Seu espírito aprende a realidade daquela cena, que ele compreende que isto na verdade, o Éden restaurado, mais lindo agora do que quando fora dele banido. O Salvador leva a árvore da vida. Olha só, o Salvador agora leva ele a árvore da vida, apanha o fruto glorioso e o manda comer. Agora ele volta a ser eterno. Olha em redor de si, contempla uma multidão de sua família resgatada no paraíso de Deus. Lança então sua brilhante coroa aos pés de Jesus e caindo ao seu peito abraça o Redentor, dedilha a harpa de ouro e pelas abóbadas do céu ecoa um cântico triunfante: digno, digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. A família de Adão associa-se ao cântico e lança as suas coroas aos pés do Salvador, inclinando-se perante ele em adoração. Você vai estar lá nessa cena. Esta reunião é testemunhada pelos anjos que choram e que choraram quando da queda de Adão e rejubilaram ao ascender Jesus ao céu. Depois de ressurgido, tendo aberto a sepultura a todos os que crescem em seu nome, contemplam agora a obra da redenção completa e unem-se às vozes no cântico de louvor. Amém? Haverá restauração para esse Adão, haverá restauração para você.
Deus ainda hoje está procurando, cadê os homens da igreja do Bessa? Cadê os homens que precisam se levantar como meus servos? E agora eu peço para que toda a igreja se levante, escute esse chamado do Senhor, aceite, se posicione, saiba qual é a sua função, e se você está exercendo alguma responsabilidade, principalmente você, mulher, se você está recebendo nesse momento uma responsabilidade muito grande, porque seu marido está ausente, ora por ele, ou ora para que Deus mande um varão, quem sabe você esteja precisando. Mas que você tenha um lar perfeito, um lar onde as duas figuras têm as características certas, onde nenhum fica sobrecarregado, mas que todos se ajudam para louvor e glória do nosso Deus. Vamos orar. Deus querido, o Senhor levantou homens cheios do Teu Espírito Santo para comandar uma família. Levanta esses homens como sacerdotes do lar. Ajuda para que eles entendam que a sua função é cuidar espiritualmente de sua esposa, de sua casa. Assim como Jó se levantava todas as madrugadas, assim como Abraão levantava altares, assim como Noé construía uma arca porque Deus pediu, assim como tantos outros que se posicionaram como patriarcas e profetas do Senhor. Levanta esses homens como profetas do Deus Altíssimo, revista eles de sacerdócio real, dá a eles a condução espiritual de sua família. Ajuda essas mulheres, Senhor Deus, que receberam a responsabilidade de cuidar da espiritualidade de sua família. Ajuda elas, Pai. O Senhor será o homem da casa enquanto esse homem não se posiciona. Ajuda essa mulher para que ela não se canse, para que ela não fique acumulando tarefas, mas que a sua vida também seja um prazer nas tuas mãos. Que haja paz nessa casa, que haja paz nessa igreja, que a sociedade percebam que ainda existem homens que chamam o pecado pelo nome, que ainda existem homens que se posicionam levantando a bandeira do Emanuel. Que essa igreja seja cheia de homens cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém.